Olá, seja bem-vindo! Esse é nosso último conteúdo sobre custeio padrão. Já vimos no primeiro vídeo alguns conceitos principais. No segundo vídeo, a primeira análise sobre custeio padrão, ou seja, a análise da variação de matéria-prima ou de material direto. Em seguida, no nosso terceiro vídeo, o foco foi análise do custeio padrão a partir da variação de mão de obra. E agora, chegando ao nosso último vídeo, o foco é a análise da variação dos custos indiretos de fabricação. Continua aqui no meu canal, continua assistindo esse vídeo para a gente aprender juntos. Bem, esse conteúdo faz parte da nossa disciplina de contabilidade e análise de custos. Em especial, a gente já aprendeu que custeio padrão, ela é uma técnica ou uma ferramenta que é utilizada para análise e para controle entre um custo que é estimado ou um custo padrão e um custo que realmente aconteceu. Bem, a gente já viu também que a análise aplicada no nosso exemplo aqui consiste num método que é o custeio por absorção, aquele que é legalmente aceito, via de regra. Bem, o seu grande objetivo, do custeio padrão é fixar uma base para comparar, ou seja, antes a empresa tem um custo que é estimado e esse custo estimado ele é então depois comparado com o custo real que ocorreu na empresa. Essa técnica auxiliar ela é utilizada para analisar as variações de matéria-prima, mão de obra e custo indireto de fabricação, se a gente emprega o custeio padrão como base para análise. Aula de hoje sobre custos indiretos de fabricação. Bem, primeira coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer é obter o custo real e obter o custo estimado, ou ter em mãos os dados sobre o custo estimado e os dados sobre o custo real. Já aprendemos como a gente faz essa análise os dois elementos de custos anteriores e agora a gente tem que entender e aprender todos os elementos que podem de alguma forma impactar, ou provocar alguma divergência entre o que a gente estimava no início e o que aconteceu depois no final do período. E saber principalmente o que a gente tem que controlar, não é mesmo? O exemplo que a gente tinha lá no vídeo 2 e 3 era que nós temos um determinado produto e que esse produto ele tinha um custo padrão final de R$340 e agora a gente tem um custo real de 385. E que nesse período, ocorreu uma variação de R$45 entre o que eu estimava para um único produto e o que realmente aconteceu. Bem, o que a gente precisa entender é que dentro dessa variação de R$45 desfavorável, isso pode ser desencadeado por diferentes fatores, A gente já aprendeu e a gente já viu o que foi que mais afetou a variação de matéria-prima, se foi a variação de quantidade, preço ou mista. Nós já vimos também o que afetou a variação de R$10 em relação à mão de obra, se foi de eficiência, se foi taxa ou se foi a variação mista. E agora o que a gente precisa entender é, dentro dos custos indiretos, o que pode ter afetado, portanto, essa diferença também de R$20 que a gente encontrou desfavorável entre o que a gente tinha e o que a gente encontrou agora. Esse foco de variação de R$20, a gente tem que lembrar, as variações são favoráveis ou desfavoráveis. No nosso caso aqui, o nosso problema é que todas as variações que a gente encontra até aqui são todas desfavoráveis. E a gente normalmente se pergunta então, por que então os meus custos foram afetados? Eu já encontrei o motivo que desencadeou a matéria-prima, o motivo que desencadeou a variação de mão de obra e agora eu quero saber o motivo que desencadeou esses R$20 desfavoráveis sobre o custo de um produto que eu estou fabricando. Para a gente poder analisar os custos indiretos de fabricação, a gente tem que desmembrar no que consiste ele. Então, tem algumas coisas que podem incorporar esse custo indireto. A gente sabe que os custos indiretos eles podem ser fixos ou serem variáveis, e o custo indireto ele pode envolver, quando variável, o elemento que varia.
Por exemplo, poderia ser por unidade, ou ainda poderia ser com base na matéria-prima, ou também poderia ser por horas máquina. No nosso caso, no nosso exemplo, o problema pode ter sido muito possivelmente, ou a variação ela é desencadeada muito possivelmente devido às horas máquinas. Então acompanhem comigo. Nós temos os custos indiretos variáveis, que são de R$ 45,00 por unidade de hora máquina, tá bom? Então, para cada uma hora máquina, a gente tem R$ 45,00. Nós temos também os custos indiretos fixos, que são de R$ 30,00 por mês, ou pelo período que a gente está analisando, que eu vou considerar como mensal. Nós temos também o volume padrão de produção, onde o custo estimado o volume estimado era de 1.000 unidades por período ou por mês. E no nosso caso, a eficiência das máquinas era de que, para cada unidade, nós consumiríamos, né, uma hora máquina. E cada hora máquina me custaria R$ 45,00. Bem, diante dessa situação, eu fiz um cálculo simples com vocês a partir dos dados que a gente tem, né? E aí eu encontrei o seguinte, os custos indiretos variáveis, eles são compostos por, no caso desse cenário que a gente está analisando, são R$ 45,00 vezes uma hora máquina por unidade, vezes 1.000 unidades. Portanto, os custos indiretos variáveis que eram estimados eram de 45.000. Segunda questão, os custos indiretos fixos, eles eram de R$ 30.000. Somando essas duas parcelas de custos, né, as que são variáveis e agora as que são fixas, a gente tem um total de R$ 75.000 de custos indiretos estimados. Bom, considerando então que esses custos indiretos, eles equivalem a 1.000 unidades, nós temos 75.000 dividido por 1.000 unidades, um custo indireto unitário de R$ 75,00 por unidade. Era dessa forma como era explicada a nossa constituição do custo indireto de fabricação. Bom, isso é nada mais do que a gente já tinha encontrado. Agora, a única coisa que eu sei é que o meu custo de R$ 75,00 é formado por uma parcela que é variável, que depende das horas máquina, da eficiência delas, né? E uma parcela que é fixo e que eu não consigo, no aspecto de desembolso, mudar muito, certo? De forma complementar, a gente tem uma análise que é do custo real. O que é o custo real? É aquele custo indireto que a gente chega no final do período, faz a apuração, faz a contabilidade e consegue ver o que realmente a gente gastou, seja para fins de desembolsos, para fins de eficiência, quaisquer um deles. No nosso caso aqui, a gente tem os custos reais que totalizaram, no final de um período, R$ 76.000. Só que olha o problema que a gente tem. Nós temos os custos de R$ 76.000 para somente 800 unidades. Ou seja, a gente acabou gastando mais do que a gente previa e fabricando menos. Consequentemente, a gente já vai entender de forma muito fácil que R$ 76.000 dividido pelas 800 unidades, a gente tem um custo unitário de R$ 95,00 por unidade. Horas, isso é nada mais do que a gente já tinha encontrado. Custo indireto real de R$ 95,00 por unidade. Isso nos oferece algumas análises, certo? Se por um lado a gente tem um CIF padrão de R$ 75,00, por outro lado a gente tem um CIF real de R$ 95,00. Essa variação é desencadeada em dois aspectos, ou dividida em dois elementos. A variação aconteceu de R$ 1.000 em relação a valores, R$ 1.000 a mais. No entanto, ela foi decorrente de uma variação de volume de 200 unidades a menos. Isso tudo provocou uma variação final de R$ 20 desfavorável para cada produto que foi fabricado. Isso só de custo indireto. E aí eu pergunto para vocês, onde é que está esse problema? O que eu tenho que controlar? O que eu tenho que melhorar dentro da minha organização? Ou da onde veio esse erro? Bem,
O que a gente pode fazer então? O custeio por absorção nos ajuda, o custeio padrão nos ajuda nesse sentido, por quê? Porque ele também oferece um formato de análise para os custos indiretos de fabricação. Quais são? São fórmulas que nos ajudam a compreender a variação em relação ao volume, ou seja, o que provocou, né, ou se provocou uma alteração decorrente da fabricação de 200 unidades a menos. E a gente sabe que talvez um grande problema sejam os custos fixos que a gente já aprendeu, né? Aqueles custos fixos, quanto menos você fabrica, o que acontece? Por unidade ele representa um valor maior. Ele pode ser também decorrente da eficiência. E por que eu estou falando de eficiência? Porque a gente viu que as máquinas, de modo geral, elas são utilizadas 1 hora para cada unidade. Isso conforme o que eu tinha estimado. No entanto, o que pode ter acontecido? Essa eficiência ter variado. Ou as máquinas foram mais eficientes ou menos eficientes. A gente vai descobrir isso também. E por fim, como de forma complementar ao volume de produção, a gente tem as variações decorrentes a custos. Aquelas que às vezes a gente consegue de fato controlar, mas também podem ser aquelas que não estavam previstas no nosso custo que foi anteriormente previsto. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem como linha base sempre o custo ou o CIF padrão estimado. É esse CIF padrão estimado que ele vai servir como base para a gente fazer a primeira comparação, que é a comparação entre o variação de volume. A gente faz a variação de volume através do resultado de um ajuste do CIF pelo volume real de produção, diminuído do CIF padrão estimado. O segundo caso, que é a nossa variação de eficiência. A variação de eficiência, ela vai considerar a variação de diferença de horas máquina pela variação de volume que a gente tinha, ou pelo CIF ajustado ao volume que a gente tinha. E em terceiro, a gente tem a nossa variação de custo, que vai consistir, então, na apuração do CIF real deduzido as variações que já foram realizadas. Nossa, Fran, tá tão difícil entender isso. Vou explicar para você. Bem, a comparação entre os custos que a gente tinha era essa, certo? Então, eu sei que eu gastei R$1.000 a mais, ou os custos apurados foram de R$1.000 a mais, e eu ainda fabriquei 200 unidades a menos. E agora eu sei que eu tenho que tentar mapear isso tudo em relação ao efeito de fabricar 200 unidades a mais, verificar se houve o efeito em relação à demora ou rapidez no processo produtivo, e terceiro, se pode ter sido desencadeado em decorrente de custos que houveram à parte, que não foram nem em relação ao volume, nem em relação ao volume e nem em relação à eficiência. E aí, lógico, a primeira coisa que eu me pergunto é, tudo bem, se R$1.000 não representou tanto no meu bolso, o que essa variação de volume de ter fabricado tanto a menos, ou seja, 20% a menos, pode ser decorrente ou pode ser um problema que foi encontrado, decorrente desse produzir menos? A gente tem um primeiro cenário que é a necessidade ou a condição de ter que fazer uma simulação, se caso você tivesse somente fabricado 800 unidades. E aí você deve estar me perguntando assim, mas Fran, eu não fabriquei 800 unidades? Sim, mas lembra que a gente coloca o status quo? Ou seja, a gente considera uma das alterações, no nosso caso aqui, é a alteração de volume, permanecendo as demais variações constantes. Então, quais são as variações que existem, né? Ou os outros elementos que existem no nosso caso, para o nosso exemplo aqui? Primeiro, tempo. Segundo, custos fixos. Horas. Se o custo fixo permanece e o tempo permanece, de certa forma eu só ajusto
o volume em relação aos custos variáveis. Então, tem a seguinte situação. Os custos indiretos variáveis, ajustando ao volume, ele terá como resultado os R$ 45,00 por hora máquina, multiplicados por 1 hora máquina, multiplicados pelas 800 unidades, e não mais pelas 1.000 que a gente tinha. Se isso tivesse acontecido, ou seja, se a minha máquina continuasse trabalhando 1 hora somente para cada produto, e eu tivesse gasto R$ 45,00 por hora máquina, de fato, e eu tivesse fabricado agora somente as 800 unidades, os meus custos indiretos variáveis seriam de R$ 36.000. E os custos indiretos fixos permanecem nos mesmos 30.000. Ou seja, se isso acontecesse, o total dos meus custos indiretos seriam de R$ 66.000. Se esses custos de fato acontecessem, ou seja, somente houvesse alteração no volume, eu só produzia menos, mas o resto permaneceu igualzinho, eu teria então um CIF padrão ajustado ao meu volume de R$ 66.000 dividido pelas 800 unidades, ou seja, de R$ 82,50. Aí você deve estar pensando, tá, R$ 82,50, mas esses R$ 82,50 não são os 95 que eu quero encontrar? O que isso nos mostra então? Isso nos mostra, ou o CIF ajustado nos mostra que se somente houvesse a variação das realmente unidades, ou seja, se em vez de fabricasse as 1.000, somente fabricasse 800, o meu CIF, o meu custo indireto de fabricação seria de R$ 82,50 por unidade. Foi isso que aconteceu? Não exatamente, mas eu já consigo ver um primeiro efeito, né, ou um impacto que houve no custo indireto derivado de ter fabricado unidades a menos. Aí você deve estar perguntando assim, mas Fran, mas eu não fabriquei unidades a menos? Sim, você fabricou um número menor de unidades, mas você tem os custos fixos, e esses custos fixos são diluídos nessas unidades fabricadas a menos. E como consequência, o que a gente tem é um custo fixo que onera de forma mais representativa também os custos unitários de cada produto. Então, né, a primeira variação, que é a variação de volume, ela vai consistir numa seguinte forma. Ela vai ser o CIF padrão ajustado ao volume diminuído do CIF padrão unitário. Todos eles que representam um produto somente. Então, qual é o meu primeiro CIF padrão ajustado ao volume? R$ 82,50. Foi isso que eu acabei de encontrar quando eu ajustei para as 800 unidades. E qual que é o meu CIF padrão estimado? R$ 75,00. E o que eu encontrei? Encontrei uma variação de volume de R$ 7,50 desfavorável. O que isso significa? Significa que se você tivesse, ou se a sua variação fosse somente em relação às unidades produzidas e nenhuma outra variação ocorresse, ou não tivesse nenhuma outra divergência, o seu custo aumentaria em somente R$ 7,50 e não os R$ 20,00. Portanto, existe alguma outra diferença ou alguma outra variável que pode ter afetado. Afinal de contas, a minha diferença ou a minha variação do CIF total é de R$ 20,00. Dos R$ 7,50, a gente já conseguiu verificar o impacto que teve em não ter atingido a meta produtiva. A segunda análise que a gente faz é o que a gente chama de análise da variação da eficiência. E aí eu olho dentro do meu parque produtivo em relação ao tempo que eu demorei para fazer essas peças. E olhando, né, me voltando adentro da organização, eu descubro o seguinte, que além de eu ter fabricado menos unidades, eu também tive uma eficiência diferente das máquinas. Então, para fabricar essas 800 unidades, eu gastei, na verdade, 880 horas. Aí você deve estar muito feliz, falando assim, Fran, mas eu gastei um número menor de horas. Mas olha só que engraçado, se a gente pega essas 880 horas e divide pelas 800 unidades, você deixa de ter a eficiência de 1 e encontra que a eficiência ou o tempo destinado na fabricação delas é de 1,1, ou seja, 10% a mais que o previsto.
E olha que engraçado, digo mais, isso pode ter afetado de forma muito representativa o seu resultado, principalmente o seu custo. Vamos lá ver? Então, fiz agora um novo cálculo, um novo ajuste. Qual é esse ajuste? É o que eu chamo de custo padrão ajustado à eficiência. O que eu fiz aqui? Eu empreguei, então, os custos indiretos variáveis, onde eu faço o cálculo de R$ 45,00 a hora máquina, só que agora com 1,1 hora máquina, que é o tempo real ou tempo novo que eu digo, né? Que a peça demorou para ser processada. Então, eu multiplico pelas 800 unidades. Bom, agora eu tenho, na verdade, dois tipos de ajustes, né? Tá, na verdade, cada vez mais se aproximando da minha realidade. Eu já ajustei em relação à eficiência, que eu vi que existe um problema de eficiência. Eu ajustei em relação ao volume. Se isso acontecesse, eu teria o seguinte resultado: R$ 39.600 de custos variáveis e R$ 30.000 de custos fixos. Isso me dá, no final do período, custos estimados, né, ou ajustados, vamos dizer assim, que fica melhor, né, de R$ 69.600. Se esse cálculo continua, eu tenho um total de custo indireto de 69.600 dividido por 800 unidades produzidas, ou seja, se a variação fosse de volume e de eficiência, eu teria no final do período um CIF padrão ajustado à eficiência produtiva de R$ 87,00. Bom, isso mostra que se você tivesse fabricado realmente, ou se as únicas condições que foram problemas para você fosse somente o volume, fabriquei menos e demorei 10% a mais, o teu custo indireto de fabricação real seria de R$ 87,00. E eu me pergunto então em quanto mais o meu custo seria alterado. E eu respondo para vocês. A fórmula para responder essa pergunta é da variação da eficiência. Ela indica o seguinte, tá? Ela faz uma análise do CIF padrão ajustado para eficiência, que é isso que a gente calculou agora, ou seja, ajustando o volume e ajustando o tempo, diminuído do CIF padrão ajustado ao volume, aquele primeiro que a gente calculou. Se o meu CIF padrão ajustado à eficiência é de R$ 87,00 e o meu CIF padrão ajustado ao volume de 800 unidades é de R$ 82,50, a minha variação em relação à eficiência, ajustem aqui, tá? A minha variação em relação à eficiência seria de somente R$ 4,50 a mais. No entanto, a variação que eu encontrei até agora é de R$ 12,00. Como assim, Fran? Bom, eu tenho R$ 7,50, que é variação de volume. R$ 4,50, que é variação de eficiência. R$ 12,00, R$ 7,50 com R$ 4,50. Mas eu tinha R$ 20,00 de variação, não tinha? Pois é. É dessa última diferença que a gente chega na nossa última análise do custo indireto de fabricação. O CIF real, então, que era de R$ 95,00, ele ainda não foi alcançado, a gente não conseguiu descobrir do que se trata. É nesse momento que a gente faz a comparação entre o CIF real e o CIF ajustado à eficiência. Ou seja, se você já descobriu do que foi desencadeado a variação de volume e o que foi desencadeado pela variação de eficiência, agora o único motivo que pode nos ajudar ou que pode ser a resposta para a nossa diferença é a variação de custo que a gente encontra nesse cálculo. Portanto, a nossa variação de custo, ela vai ser a análise da diferença entre o CIF real que a gente tinha e o CIF padrão ajustado à eficiência que a gente tinha encontrado. O nosso CIF real é de R$ 95,00. O nosso CIF ajustado à eficiência é de 87. A gente encontra, então, como resultado disso, que a nossa variação de custo é de R$ 8,00 desfavorável. Ou seja, se a variação
de volume ter produzido a mais aumentou, onerou o custo em 7,50. Se a nossa variação de eficiência, ou seja, ter demorado 10% a mais, afetou em um custo em mais 4,50, essa variação de custo se refere àqueles elementos que a gente não tem mais controle ou que a gente não consegue identificar, nem em relação ao volume, nem em relação à eficiência. Podem ser elementos que estão intrínsecos, ou seja, pode ser de fato um custo da matéria-prima, um custo fixo, pode ser um custo de manutenção que existiu e que nesse caso essas variações afetaram num aumento de R$ 8,00 a mais no seu CIF ou na sua variação de CIF. Esses são outros elementos aleatórios que a gente não consegue nem mensurar pelo volume e nem mensurar pela eficiência produtiva. E que nesse caso o que nos resta é ir para o chão de fábrica, fazer uma análise da contabilidade para verificar o quanto foi afetado de fato ou quanto mensalmente, periodicamente, houve realmente esse aumento. E principalmente se esse aumento houve e por que houve. É derivado da economia ou é alguma falha que existe durante o processo produtivo ou das suas máquinas? Retomando então. Se então a gente tinha os custos indiretos de fabricação que somavam R$ 75.000 para uma previsão de 1.000 unidades a um custo unitário padrão de R$ 75,00 e por outro lado a gente tem os custos indiretos de fabricação reais que foram de R$ 76.000, mas no entanto para a fabricação de 800 unidades a gente encontra um CIF real unitário de 95. Isso quer dizer que houve algumas variações, dentre elas, a principal foi a variação de custo. Essa variação de custo com a variação de volume, com a variação de eficiência, somaram essa variação final que foi de R$ 20,00. Como que a gente encontrou isso? Então, primeiramente, nós tivemos as origens dos nossos cálculos, derivados de cálculo do CIF padrão. A gente encontrou que o CIF padrão foi de R$ 75,00. Ajustamos o nosso CIF para o volume, empregando os demais itens como fixos, né? Ou, não vou dizer fixo, que é meio estranho, mas como permanentes ou contínuos, sem alterações. Isso mostrou que a variação de volume de produção afetou em 7,50 o custo indireto de fabricação. Continuando, além do problema de ter fabricado menos unidades, nós temos o problema de ter demorado mais. Essa demora de 10% a mais para cada peça produzida desencadeou em uma variação de mais 4,50. Ou seja, o nosso custo padrão foi aumentado, num primeiro momento, para R$ 82,50, numa segunda escala de análise, para os R$ 87,00, que seria somente o de eficiência com volume, e nós temos então a última variação que é desencadeada pelo custo, que somou ou que agregou R$ 8,00 a mais durante o processo produtivo. O que fazer? Ir para o chão de fábrica. Você precisa então tentar aumentar a sua eficiência produtiva no sentido de fabricar mais. Se isso não for possível, a segunda alternativa é revisar máquinas, porque essas máquinas estão demorando 10% a mais que o previsto. E por último, tentar verificar no seu controle gerencial, no seu controle de custos e na sua contabilidade as diferenças que foram desencadeadas entre o que estava previsto para cada elemento de custo, energia, aluguel, outros custos derivados da parcela indireta e verificar como que eles aumentaram e tentar descobrir se isso é normal, se foi só um erro de estimativa ou pode existir algum gargalo na tua produção. Tudo isso soma a variação de R$ 20,00 desfavorável, que pode explicar, então, o que levou você a gastar R$ 20,00 a mais somente na parcela de custo indireto nesse teu produto que você está analisando. Pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês, espero ter contribuído
para o aprendizado de vocês. A gente se vê daqui uns dias lá em sala de aula. Um abraço!